Olá, espero que se encontrem bem. O meu nome é Dina Carvalho e faço parte da equipa multidisciplinar de apoio ao município e sou terapeuta na área da psicomotricidade. Hoje trago-vos um tema muito importante para o pré-escolar: os pré-requisitos da leitura e da escrita e a transição dos seus filhos para o primeiro ano. Como preparar as crianças para a escola primária em tempos de isolamento social? Muitos pais preocupam-se agora com esta nova realidade, com estas dúvidas. Como o meu filho irá lidar com esta transição? Como vou corresponder a estes novos desafios? Será que o meu filho vai estar atento na sala de aula se agora só pensa em brincar? O mais importante é tentar manter a calma. Tudo vai correr bem e confiar no trabalho dos educadores e de toda a comunidade educativa e certamente será surpreendido. O seu filho irá mostrar-lhe que esta é uma fase de facto de grande desenvolvimento. Por isso, não se esqueça que a escola fará uma integração progressiva. Além disso, com toda a sua preciosa ajuda nesta fase sem aulas presenciais, a transição será muito bem sucedida. Esta fase de transição poderá focar-se no desenvolvimento de várias competências, sendo todas elas importantes para uma boa integração no primeiro ano de escolaridade. Vou-lhe dar algumas sugestões de atividades para desenvolver os pré-requisitos da leitura e da escrita para a transição para o primeiro ano letivo. Sempre tendo em conta que estas podem ser facilmente integradas na sua rotina, sendo divertidas. Pode centrar-se nas competências de literacia no desenvolvimento dos pré-requisitos, nas competências de numeracia, no desenvolvimento psicomotor, pois a motricidade fina tem um papel essencial na aprendizagem das letras e palavras como formas gráficas, pois as crianças que entram para a escola e principalmente as que não tiverem uma estimulação suficiente na manipulação do lápis, poderão ter uma coordenação visomotora subdesenvolvida, o que leva a dificuldades na execução correta do desenho das letras. Por isso é importante fazerem algumas atividades, como por exemplo desenharem retas, linhas retas, curvas, grafismos, enfiar contas, fazer recortes de jornais, colocar feijões dentro de um copo com os dedos em pinça, apertar cordões. Estes são apenas alguns exemplos. Pode centrar-se em atividades que desenvolvam o esquema corporal. E o que é o esquema corporal? É a representação mental que a criança tem do próprio corpo. E a maturidade neurológica deste fator psicomotor vai depender das experiências corporais que ela vivencia. Por isso, é importante experienciar atividades como, por exemplo, imitar o movimento de diferentes animais, por exemplo, saltar como um coelho, recortar figuras do corpo humano, saltar ao pé coxinho, dar cambalhotas, desenhar o corpo e referir o nome de cada parte do corpo que foi desenhada. Outro fator importante é o desenvolvimento da orientação temporal, que está relacionada com o domínio de conceitos temporais, como a estação do ano, perguntando, por exemplo, em que estação do ano estamos, o que podemos observar na primavera, que roupa vestimos nesta altura e em que outras estações. Falar durante as conversas com o seu filho de conceitos temporais, tais como manhã, tarde, noite, ontem, hoje. Falar dos meses e dar, sobretudo, autonomia à criança para realizar as atividades sozinha, pois é importante no desenvolvimento emocional do seu filho. Todas serão importantes para uma integração com segurança. Converse, sobretudo, com o seu filho. Vá de encontro aos seus interesses. Faça-lhe perguntas, ajude-o a ser também capaz de fazer perguntas, de saber ouvir, estimula a capacidade de ouvir histórias e recontá-las, estimulando a sua criatividade, neste caso, e a imaginação. Pode usar absurdos, de forma a testar a sua atenção. Peça-lhe, por exemplo, para arrumar os brinquedos no frigorífico. Ou então, dizendo-lhe que vai contar a história dos dois porquinhos ou do capuchinho azul. Aqui devem verificar se a criança se deu conta dos absurdos da frase. Pode ainda fazer outro jogo. Vai-lhe dizendo frases e pede para lhe ele dizer o que não faz sentido nesta frase. Por exemplo, a Rita foi para a PAM. Ou então, o Rui estava todo sujo e foi tomar pato. O que não faz sentido nestas frases. Também pode desenvolver a brincar a capacidade de reconhecer que dentro de cada frase existem várias palavras. Basta dizer-lhe duas frases, que devem ser muito apelativas e que vão de encontro ao interesse do seu filho, e pedir-lhe para ver quantas palavras estão dentro dessa frase. Por exemplo, o Paulo comeu um gelado. Quantas palavras tem nesta frase? Depois pode ainda lançar-lhe outro desafio. E agora se eu disser,
O Rui sujou-se. São duas frases e pedir-lhe que diga qual é a maior e qual é a mais pequena. Pode ainda ajudá-lo a brincar com os bocadinhos mais pequeninos de cada palavra, percebendo, por exemplo, que na palavra bolacha temos 3 bocadinhos mais pequeninos, bolacha, e que bolacha começa com os mesmos sons de boneca. Pode fazer isto com diversas palavras, ajudando-o a perceber que em cada palavra há um bocadinho mais pequenino. Faça isto, por exemplo, batendo palmas, saltando em arcos em cada sílaba da palavra. Vai ser divertido e ao mesmo tempo está a desenvolver a motricidade e a orientação espacial. Pode ainda ajudá-lo a perceber que dentro de cada palavra há sons, dizendo qual o som que se repete nestas 3 palavras: pato, pateta e porco. As 3 palavras começam com o som P. Outra atividade que as crianças costumam gostar muito são as rimas. Podemos fazer jogos para que percebam que existem palavras com sons semelhantes. Pão rima com portão. Morango rima com tango. Perguntando-lhe se as palavras rimam ou não. Podemos também dizer-lhe uma palavra e pedir uma que rime com essa que dissemos. Outro jogo importante nesta fase também são as lenga-lengas, que promovem a memória auditiva, o ritmo, a articulação e o reconhecimento de diferentes sons. Vou-lhe dar um exemplo de uma muito conhecida. Era uma vez um gato maltês. Tocava piano, falava francês. Queres que te conte outra vez? Espero que tenham gostado das sugestões. Lembrem-se, o mais importante destas atividades e jogos é que estamos a desenvolver capacidades importantes para a aquisição da leitura e da escrita para o primeiro ano. As crianças aprendem muito a brincar.